A paz do Senhor Jesus. Vou estar falando um pouco do apóstolo Paulo antes dele se converter ao cristianismo, antes dele ir a caminho de Damasco e ter um encontro com Jesus. O apóstolo Paulo era da tribo de Benjamim, filho de fariseu, também ele era fariseu, foi criado aos pés de Gamaliel, ele tinha cidadania romana e também ele era perseguidor dos cristãos. Ele era conhecedor da palavra, que ele era fariseu. Fariseu é um doutor da lei e conhece a palavra. Ele só conhecia a palavra, né? Lembra quando João Batista, quando estava ali batizando no Rio Jordão, né, ele chegou a alguns fariseus e ele chamou de raça de víboras? E também Jesus repreendeu alguns fariseus. Então, você falando um pouco sobre esse homem, né, que depois da conversão dele, ele foi um grande apóstolo, muito importante para o envio do evangelho para os gentios. Lá em Mateus 23, no versículo 27, vai falar um pouco sobre os fariseus, onde Jesus estava repreendendo os fariseus, né? Lembrando que o apóstolo Paulo, ele foi um fariseu. Antes da conversão dele, ele foi um fariseu. E nessa passagem vai falar, Mateus 23, no versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia, né? Que significa viver de aparência. Por fora parece uma coisa, mas por dentro não é aquilo que parece por fora. E essa era a forma que o Senhor Jesus falava com os fariseus. Eles viviam só de aparência. Em Atos 8, do versículo 1 ao 3, vai falar. E também Saulo consentia na morte dele. Dele quem? De Estevão. Ele consentiu, ele aceitou, né? Ele consentiu com a morte de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo, que no caso depois ele foi transformado, né, trocou o nome para Paulo, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrando na prisão. Então Paulo, ele era conhecedor da palavra antes dele se converter. Só que ele considerava, não só ele, mas como outros ali, o cristianismo como uma seita. Aqui em Atos 9, no versículo 1 e no versículo 2, vai falar: E Saulo, respirando ainda ameaçar e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, né, se encontrar alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Então, antes, né, da transformação dele, a caminho de Damasco, eles consideravam, os fariseus, Paulo, né, considerava os seguidores de Cristo como uma seita. Eles não aceitavam. Para eles era heresia, era uma coisa inaceitável. Se a gente for ler que o decorrer desse capítulo 9, né, de Atos 9, a gente vai ver que quando ele foi para Damasco, né, com a intenção de perseguir os cristãos, ele teve um encontro com Jesus. Ele ficou cego 3 dias, não comeu, né, durante esses 3 dias. Ananias foi usado, né, para ir até Paulo, para que ele voltasse a enxergar e fosse batizado e fosse cheio do Espírito Santo. Dali todas as escamas dos olhos dele caiu e ele viu a verdade. Ele, a partir daquele momento, ele não ia só, né, ele já conhecia a palavra. Ele não ia só conhecer, mas ele também ia praticar a palavra. Aonde nasceu o apóstolo Paulo. Ele deixou de ser o perseguidor para fazer a obra de Cristo. Ali ele conheceu Jesus. Ele foi transformado. Todas as escamas dos olhos dele caíram. E ele fez uma grande obra levando o evangelho, né, para os gentios. Porque só conhecer a palavra não adianta, tem que praticar a palavra. Porque conhecer a palavra até o diabo conhece mais do que nós. Lembra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo? O diabo usou a palavra de Deus, né, para tentar Jesus. Só que a diferença é que o diabo ele usa meias verdades. Ele distorce a palavra. Por isso que é muito importante a gente fazer leitura da Bíblia, conhecer o que está dentro da Escritura, para que a gente não venha nessa engolindo qualquer coisa por aí.
falsas doutrinas, né? Ouvindo falsos mestres, falsos profetas. Por isso que é muito importante a gente conhecer a palavra, não só conhecer como praticar. Mas às vezes você vai falar, mas eu creio em Deus, mas só crer não adianta. Eu vou ler uma passagem que vai falar sobre isso. Tá lá em Tiago 2, a partir do versículo 17, que diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Faz bem. Também os demônios creem e o estremecem. Mas o homem, mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Então não adianta só crer em Jesus, não adianta ser crente sem obras, tem que ter obras. E que as obras têm que permanecer. Aqui mesmo está falando. Você crê que Deus existe? Os demônios também crêem. E além deles crer, eles estremecem. Lembra da passagem quando Jesus foi até Gadara, por causa daquele gadareno, o que os demônios falaram? Em Marcos 5, a partir do versículo 6, vai estar escrito: e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Isso aqui, quem está adorando são os demônios, aquela legião de demônios que está dentro daquele gadareno. E clamou com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. No caso, muitos demônios dentro daquele homem. Então, até os demônios creem em Deus e estremecem. Que possamos não ser só ouvintes, né, mas meditar na palavra, guardá-la na tábua do nosso coração e ser praticantes. Lá em Tiago 1:22 vai falar: e sede cumpridores da palavra e não só ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Também em Mateus 7, a partir do versículo 24, vai falar: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, semelha ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada na rocha. Essa rocha aqui é Jesus. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edifica sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Então, a gente tem que, além de ouvir a palavra, tem que deixar ela cair na tábua do nosso coração e praticar a palavra para que a gente possa ser igual essa casa edificada na rocha. Para quando vier o vento forte, a gente ficar firme em Jesus. E você ama Jesus? Se você ama Jesus, você tem que guardar as palavras dele. Porque lá em João 14, no versículo 23, vai falar: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amara, e veremos e veremos para ele, e faremos nele morada. Se você ama Jesus, além de você ouvir a palavra, você tem que praticar a palavra. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 10, vai falar: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço nele. Então devemos praticar a palavra. Jesus, ele nos chama não só para ser ouvintes da tua palavra, mas ser praticantes da tua palavra e também fazer o it, né? Não só guardar no nosso coração aquilo que está aqui, mas passar para o próximo, para que a vida deles também seja edificada, independente se for crente, se for descrente, se for mudando, o que for, né? Eu penso comigo assim, eu sei um pouco da palavra, o meu conhecimento eu tenho que passar para diante, não tenho que guardar só para mim, né? Eu tenho que passar, né, para mais pessoas. Aqui em Romanos 12, no versículo 1 vai falar: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que a gente possa apresentar a nossa vida, o nosso corpo, todo o nosso ser como sacrifício vivo diante do Senhor, ouvindo a tua palavra, praticando a tua palavra, fazendo o id, fazendo a vontade de Deus, estando debaixo do propósito de Deus, porque foi para isso que nós fomos chamados. Nós não veio para esse mundo por acaso, não. Porque muitas vezes a pessoa pensa assim:
Eu vim para o mundo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas tem um propósito. Para todas as coisas tem um propósito. Se você nasceu, tem um propósito. Deus tem um propósito para você nessa terra, né? Então, né, que você venha cumprir o seu propósito, o seu chamado, praticar a palavra, não só ouvir, mas guardar aqui, ó, na tábua do coração, deixar o Espírito Santo de Deus, né, agir em favor da sua vida, deixar Deus te usar, para que além de você guardar essa palavra, ela pode ser, né, emitida para outras pessoas através da sua vida. Amém? Espero que essa palavra tenha falado com vocês. E não se esqueça, né? Compartilha esse vídeo para as pessoas que precisam ouvir essa palavra. Porque não é só entrar na igreja, sentar no banco e ouvir a palavra. Não adianta ser crente só dentro da igreja, tem que ser crente na rua, no trabalho, dentro de casa. Nós somos, né, cartas vivas de Deus. Nós temos, né, que levar o ID. E às vezes vai ser até com a forma de você viver. Às vezes até a forma de você falar com suas atitudes, com suas ações, né? Pratica a palavra. Não, né, com várias formas, tem várias formas de praticar. Com atitudes, com ações, né, levando a palavra também, né, fazendo o ID, fazendo a vontade do Senhor, que isso agrada a Deus. Amém? Espero que vocês todos tenham gostado desse vídeo. Fica todos com Deus na paz do Senhor Jesus.